Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa Saúde e Bem-Estar aqui na UPS TV. Bom dia, Renata. Bom dia, Jean. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a doutora Adriana Cunha Calado. Ela é especialista em cardiopediatria pelo Hospital IMIP de Pernambuco. Bom dia, Adriana. Bom dia, Jean. Bom dia, Renata. Bom dia, Adriana. E vamos conversar hoje sobre doenças do coração na infância. Seu filho tem falta de ar quando está se alimentando? Você percebe que brincando com outras crianças ele fica mais ofegante? Lábios arroxeados, ao redor dos lábios uma coloração mais arroxeada, azulada? Bem, esses são alguns sintomas de doenças cardiovasculares. Adriana, é comum doenças cardiovasculares em crianças? É mais frequente do que a gente imagina, Renata. Cerca de 8 crianças em cada nascidos vivos pode ter doença cardíaca congênita. Ou seja, é muita coisa, né? A gente pensa 8 em 1000, mas é uma prevalência alta. Sim, né? Sim. A gente que trabalha nos serviços de referência, a gente percebe como são encaminhados um número grande de crianças para a gente reavaliar. Outra coisa, Adriana, interessante, que eu acho que é importante tocar pela complexidade, né? E o aparato familiar, né? Que isso causa as doenças cardiovasculares, né? Sim, o coração mexe muito com o imaginário da família. Então, a doença no coração da criança mexe com a estrutura de todos os membros. Não só os diretos, o pai e a mãe, mas os amigos, os familiares mais distantes, todos se envolvem com o processo. Com o problema, né? O primeiro pensamento é no coração? Então deve ser uma doença muito grave, né? Como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico inicial é feito pelo pediatra. A gente diz que o pediatra é a base da nossa pirâmide, né? É uma figura importantíssima no processo de diagnóstico da doença cardíaca da criança. E é ele quem vai identificar um sopro, identificar um distúrbio do ritmo cardíaco, que vai fazer o primeiro atendimento de uma criança grave e pensar em cardiopatia, e daí encaminhar para o cardiologista. Tem um grupo de risco? Tem crianças que têm uma condição maior de desenvolver uma doença cardiovascular? De repente, uma gestante, algumas condutas durante a gestação, pode vir a desenvolver uma doença cardiovascular? Sim, as gestantes com hipertensão arterial, com diabetes gestacional ou que já têm um diabetes prévio, podem sim, estão mais suscetíveis a ter um bebê com doença cardíaca, que pode não ser uma doença grave, mas são mais suscetíveis sim. E aquelas que fazem uso de medicações, que por conta própria fazem uso de medicações que acham que não vão fazer mal, né? E, na verdade, tem que ser orientada para poder fazer uso da medicação para não ter consequência no bebê. Adriana, eu acho que isso remete muito a uma coisa que é importante, né, durante a gestação, que é a questão do pré-natal, né? Onde essas orientações são bem-vindas. Fundamental, pré-natal. Não só pela orientação médica, quanto pelos exames que serão realizados. A criança a mãe vai ser submetida a um ultrassom e o ultrassonografista já pode diagnosticar ou suspeitar de alguma cardiopatia e encaminhar para o eco fetal. Essa questão do pré-natal é importante falar porque não é só para criança, né? Você também diminui os riscos da mãe desenvolver alguma coisa. Então, a gente já vê aí que uma mulher que faz um pré-natal bem feito, o risco dela desenvolver diabetes gestacional, hipertensão durante a gestação, diminui bastante. Com certeza. Né? Então, vai receber as orientações. Uso de álcool, gestante que fuma, ela pode isso pode estar desenvolvendo alguma alteração na função cardíaca da criança? Com certeza. Vai ser uma criança com mais riscos para desenvolver uma doença cardíaca e outras doenças associadas também. E as mães que fazem o pré-natal, elas precisam estar orientadas e serem avaliadas também do ponto de vista cardíaco, porque o que a gente tem flagrado mães com doença cardíaca prévia
engravidando e tendo intercorrências porque não fez nenhum tipo de acompanhamento. Isso. Como é feito o tratamento, Adriana? Diagnosticou, tem um problema cardíaco, a partir daí, como é feito um tratamento? Então, o tratamento aqui no nosso estado já pode ser realizado. A gente teve um limbo aí, um período de tempo sem resolução aqui no estado, né? As crianças eram encaminhadas para Recife, Aracaju? Para outros estados. Para outros estados. As crianças, principalmente as crianças do sistema público, eram encaminhadas via CNRAC, né? Que é o Centro de Regulação para as altas complexidades, para as agências os procedimentos de alta complexidade. E as crianças entravam numa fila para ser resolvido o problema da criança em qualquer lugar do país que faça esse tipo de procedimento, porque são poucos centros no nosso país. Nosso país tem um território enorme, mas tem poucos centros que são especializados na cirurgia cardíaca pediátrica. Então, hoje nós já temos alguns locais em Alagoas que as crianças não precisam mais se deslocar, elas são tratadas aqui mesmo. Isso. O Estado e o Hospital do Coração de Alagoas estão em parceria e estamos fazendo esse acompanhamento da criança aqui em Maceió. Então, o pediatra identifica a criança, né, suspeita da doença cardíaca, encaminha para a Casa do Coraçãozinho, o atendimento lá é pelo sistema público, e lá na Casa do Coraçãozinho ele vai ter o acompanhamento de cardiopediatras. Já somos 6 cardiopediatras aqui no estado, que até há 2 anos era só uma. Doutora Goré tem quem fazia esse suporte aí, mas agora nós somos 6, somos um grupo, e estamos lá na Casa do Coraçãozinho, cuidando dessas crianças, né, que são encaminhadas para a gente vai fazer a avaliação se vai precisar ou não de acompanhamento clínico ou cirúrgico. Precisando de tratamento cirúrgico, aí a gente tem o suporte do Hospital do Coração de Alagoas, onde a criança vai ser operada, vai fazer o pós-operatório com a equipe especializada. Nós estamos lá, né, organizando o pós-operatório, e depois da cirurgia a criança volta para o segmento na Casa do Coraçãozinho para ficar fazendo aí o acompanhamento ao longo da vida dela. Adriana, uma dúvida, né, até um esclarecimento para a população. Esse encaminhamento para a Casa do Coraçãozinho, porque senão as pessoas podem ir lá na Casa do Coraçãozinho já direto. Ele é feito via regulação, não é? Sim. Desde a semana passada, a regulação, o pessoal da secretaria está treinando o grupo da Casa do Coraçãozinho para a gente fazer essa regulação já pelo SUS. E aí, qualquer município vai poder encaminhar pelo SUS para lá. Então, vamos deixar isso numa linguagem mais simples. Uma criança do interior, que o pediatra desconfia que tem uma cardiopatia, uma doença do coração. Então, qual é o procedimento? O pediatra ele vai passar ele vai fazer um relatório e isso vai passar pela Secretaria de Saúde do município dele. Isso. E aí vai se entrar em contato com a Casa do Coraçãozinho para agendar a consulta. Que maravilha, Adriana. Hoje, são 2 locais, né, de atendimento dessas crianças. Como é que está o fluxo? Vocês estão conseguindo dar conta de toda a demanda? Sim, nós temos conseguido, sim, fazer esse acompanhamento das crianças, o acompanhamento clínico. O acompanhamento cirúrgico ele é gradativo, né, porque as cardiopatias complexas elas precisam de um tempo para que todo o serviço esteja montado em função das cardiopatias complexas. E os neonatos também têm um grau de dificuldade maior e a gente precisa treinar toda a equipe e está todo mundo adaptado para a criança. Nem todos os centros no país fazem neonato, criança e adulto congênito. Então,
esse processo normalmente é gradual. Nós tínhamos uma programação para, em 3 anos, estar conseguindo fazer os neonatos e os complexos. Mas, desde o final do ano passado, a gente antecipou isso por conta das necessidades mesmo. E a equipe está muito bem treinada lá no Hospital do Coração e a gente conseguiu fazer a cirurgia em 2 neonatos. E essa semana, agora a gente também fez outro neonato, então a gente está conseguindo progredir, está conseguindo fazer alguns complexos. A tetralogia de Fallot, que é uma patologia que precisa de mais cuidados, a gente já está conseguindo fazer também. Então, estamos progredindo para dar vazão às crianças cardiopatas do nosso estado. Adriana, uma dúvida também muito frequente, como a gente falou no início, em relação aos familiares, né, a apreensão da patologia cardíaca, uma vez tratados esses pacientes, como é que eles convivem diariamente? Como é que você percebe essa convivência? Tem uma convivência normal com as outras crianças? Consegue fazer tudo? Um desenvolvimento normal, não é? Veja, Jean, depende da patologia. As patologias cardíacas, elas podem ser muito complexas e realmente limitar o desenvolvimento da criança a ponto de deixá-la com um relacionamento limitado. No sentido de correr, brincar. Então, realmente, vai depender do tipo de patologia que a própria criança tem. E, obviamente, de como foi a cirurgia, né? de se dá para fazer ou não cirurgia. Mas as que nós operamos até agora, que a maioria foram as cirurgias em crianças maiores, tem tido sucesso, as crianças têm voltado para o convívio da família de forma bem desenvolvimento tranquila, normal, como desenvolvimento qualquer outra normal. Criança. Correr, pular. Isso. E tem sido assim bem gratificante a gente ver aí o progresso das crianças. Que bom, Isso Adriana, porque bom. quando a gente pensa, como a gente falou mesmo, há 2 anos a gente não tinha esse tratamento, né, aqui em Alagoas. Então, receber um diagnóstico que seu filho tem um problema cardíaco e, de repente, não poder ser tratado em casa, ter que sair para um outro estado, onde você, mesmo que você seja acolhido numa casa de acolhimento num outro estado, é complicado porque você está longe da família também. Então, é toda uma recuperação. Como qualquer patologia, após uma cirurgia até, você quer ficar em casa, você quer ser acolhido pela família. Mas queria parabenizar, né, vocês pelo esse trabalho, que é de muita importância no nosso estado. Existem outros profissionais trabalhando tem uma equipe multidisciplinar ou ainda é só o cardiopediatra? Não, a gente tem uma equipe enorme, uma equipe linda lá no Hospital do Coração. Maravilha. Todo mundo super envolvido com a criança. Mandar um abraço para essa turma, né, que muitas vezes está lá. Nossa, minha equipe lá é do coração mesmo, né? Todo mundo muito envolvido, todo mundo foi treinado para receber a criança, né? A gente levou o pessoal para treinar em outro centro, lá em Pernambuco, onde eu tenho um relacionamento, e aí o pessoal veio, disseminou o conhecimento. Então, está todo mundo assim, muito encantado com as crianças, todo mundo querendo que dê tudo certo, que a criança fique bem, e todo mundo se envolve muito. Então, tá fantástico. A gente tem fisioterapeuta, a gente tem enfermeiros, a gente tem psicólogos voltados para a criança, os técnicos de enfermagem, todos estão envolvidos no processo. As cardiopediatras que chegaram agora ao grupo também, estamos recebendo elas, e o grupo está se fortalecendo, né? O nosso cirurgião, que é Dr. Vanderlei, o pessoal da hemodinâmica também, Dr. Ricardo César e Dr. Fabrício vem de Recife também para dar um apoio a gente, Dr. Acelino. Então, assim, é um grupo enorme de pessoas. É uma equipe muito grande. Todos voltados para acolher a criança. Mas, Renata e Adriana, com uma equipe dessa... Tem que dar certo. Com uma equipe dessa, tem que dar certo. Parabenizar mesmo essa equipe, profissionais aí fantásticos. Acho que isso é algo que vem cada vez mais engrandecer o nosso estado, né?
E a gente sabe que, como a Renata falou, né, essas crianças, as famílias terem que se deslocar, não é uma coisa fácil. Porque além da patologia, você entrar em algo que é uma insegurança, né, de mudar de estado e tudo. Agora, não é só lá no Hospital do Coração que a gente tem apoio. A gente precisa de um backup de outros hospitais. Então, o Hospital Geral do Estado tem sido um parceiro incrível para a gente. A Maternidade Santa Mônica também, o Hospital do Açúcar também. Então, são muito boa essa integração. Grupos de pediatras que eu tenho o maior apreço, que estão à frente dos serviços e estão acolhendo a criança cardiopata e tendo esse link com a gente. E o nosso serviço tem tudo para dar certo, integrando todo mundo. Essas são as doenças cardiovasculares congênitas, ou seja, aquelas que as crianças já nascem com ela. No próximo bloco, a gente vai falar sobre as doenças cardiovasculares que podem ser evitadas durante a infância. Então, até daqui a pouco, depois dos comerciais. Estamos de volta com Saúde e Bem-Estar. Hoje falando sobre cardiopatias na infância, com a doutora Adriana Cunha Calado. Adriana, bloco passado nós vimos as cardiopatias congênitas, mas sabemos também que existem crianças que nascem com um coraçãozinho normal e depois passam a apresentar uma patologia cardíaca. Como é que isso é frequente? Como é que é a frequência dessas patologias adquiridas? Então, Jean, a criança pode realmente nascer sem problema algum no coração e ter uma outra doença que venha desencadear um problema cardíaco. Então, por exemplo, febre reumática, né, que tem início com a infecção de garganta da criança, que aí não é medicada adequadamente, não é levada a um centro de saúde, né, a família resolve tratar em casa e aí o tratamento não é adequado. E o organismo pode desenvolver um mecanismo de defesa que se exacerba e acomete a válvula do coração. Ou seja, Adriana, é bom a gente deixar bem frisado isso, aquela questão de a criança está com problema na garganta, começa uma febrezinha e nós, mães, ficamos tentando remediar em casa, às vezes demoramos para levar para o pediatra, né? E às vezes acontece uma consequência como essa, uma cardiopatia, às vezes por demora, né, no tratamento dessa infecção. Isso, a gente sabe que é normal a criança ter infecções virais, mas os sinais de alerta daquela febre está se prolongando por mais de 3 a 5 dias, né? Febres altas, que a mãe realmente tenha dúvida, tem que procurar o seu pediatra. E, além disso, com a receita médica, fazer o tratamento adequadamente, porque não adianta começar um antibiótico e não cumprir o que o médico orientou. Aí o tratamento vai ser incompleto e pode realmente ter como consequência essa alteração das válvulas cardíacas, que pode ser mais de uma acometida, mas o mais frequente é a válvula mitral. Então, é importante que a família esteja sempre atenta ao tratamento médico. Além da febre reumática, a gente pode ter também as miocardites, que o ventrículo, o coração, perde a sua função secundária a uma infecção viral. Alguns vírus específicos e algumas crianças mais suscetíveis também podem desenvolver essa doença. E é uma das doenças mais drásticas, assim, porque o coração perde a função e não tem tratamento e é preciso transplante cardíaco para as crianças. Então, essa realmente é uma doença que deixa a gente bem preocupado, porque é muito limitado, a doação de órgãos é muito limitada para as crianças. É isso que eu ia falar, né? Quando fala em doação de órgãos, transplante, né? A gente já vê que aí o tratamento já fica um pouco mais difícil. Isso, então não temos centros específicos também em Recife,
está se organizando bem, está conseguindo fazer os transplantes cardíacos, mas é Recife e São Paulo, então assim, é mais difícil, é difícil o órgão, né, do doador, então assim, realmente é importante ter o acompanhamento médico para tentar se evitar isso. Adriana, eu acho interessante, a gente frisa bem, né, para a população que a questão da prevenção, né, e essa questão de buscar esse tratamento adequado, de você passar por essas avaliações, né, tanto do clínico ou do pediatra, que possa estar acompanhando, né, porque aí você causa um dano maior quando não consegue intervir no momento. Sim, propício. É fundamental. Por isso que eu digo que o pediatra é a base da pirâmide, precisa estar junto da família, junto do paciente, e o paciente junto do seu pediatra. E outra doença também são as doenças cardiovasculares, que acometem as crianças já desde cedo, né? E aí a gente só vai ver a consequência lá na idade adulta. Que são a aterosclerose. Sim, que pode culminar com doença, né, ateromatosa e trazer consequências graves para a criança. Ou seja, quando uma mãe chega com uma criança no consultório, que a gente vai falar sobre os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares na adolescência, porque a gente pensa... Na nossa época, na nossa adolescência, eu sempre digo que na nossa adolescência a gente tomava refrigerante, a gente comia doce, então a gente comia as guloseimas também, mas não como hoje. Então, se a gente pensar que há 30 anos nós tínhamos um percentual de 3% das crianças com sobrepeso, obesidade, hoje, dependendo da faixa etária, pode chegar a 20% de crianças com sobrepeso, obesidade. Ou seja, a gente o início de uma lesão aterosclerótica, ela começa na infância. Então, a gente vai ter adultos mais jovens tendo infartos, então, adolescentes já com uma lesão já mais evoluída. Não é isso? Sim. A gente tem uma avaliação da Organização Mundial de Saúde de que houve um aumento de 32 milhões de pacientes, um aumento global, para 42 milhões de pacientes pediátricos obesos, né? Então, assim, o risco de uma doença, doença cardiovascular para a idade adulta é muito alta. E aqui no nosso país, nos últimos 3 anos, triplicou-se o número de obesos. Então, você imagina o risco que essas crianças estão correndo, porque nós temos não só o risco futuro, mas para as crianças, risco de hipertensão, risco de diabetes. As dislipidemias que estão... hoje chove criança com sobrepeso, obesidade no consultório, com colesterol alto. É algo interessante, Adriana, porque se a gente reportar um tempo atrás, até a nossa infância, era bem diferente. A gente não via coleguinha gordinho na nossa sala de aula. A gente porque também o modo, ou seja, da época, a gente participava de muitas brincadeiras ativas, né? Ia para a escola de bicicleta. A gente ia para a escola de bicicleta, a gente participava de esportes assim bem mais frequentes, a gente tinha uma vida mais ativa. Hoje, com o advento da tecnologia, a gente sabe, né, que tem um lado muito positivo, mas também as crianças passam a estar mais tempo no computador, no tablet, com jogos eletrônicos. A gente manda brincar e aí a criança olha para você e diz assim, no computador, no celular, né? Porque a gente tinha os videogames há 20, 30 anos, isso, mas a gente era limitado. Tinham outras coisas. A gente brincava mais na rua, então a gente andava mais de bicicleta. Hoje as crianças estão mais sentadas, as crianças estão sedentárias. Isso, você tocou num ponto muito importante. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem se preocupado com isso e, em 2016, eles publicaram um manual para orientação das famílias, orientação dos próprios adolescentes e dos pediatras com relação ao uso da internet com as crianças, porque isso faz parte realmente do que vocês falaram, né? As crianças passam a ser sedentárias. O modo de vida
modificou muito e isso favorece a doença cardiovascular, né, a obesidade e todas as consequências. Então, esse modo de vida precisa ser regulado. As famílias, os pediatras precisam estar orientando essa criança e tomar conta da situação, porque a criança, né, vai fazer toda o que lhe for possível, né, as chantagens próprias da idade, né, da adolescência. A chantagem, ela faz parte do processo. Isso, né? Mas as famílias devem estar orientadas e conscientes, principalmente porque a família também entra na dinâmica da tecnologia, de estar ali lidando com o celular, e aí quando os pais chegam no consultório, primeiro que eu digo que a criança é reflexo dos pais, né? A criança, ela faz o que você ensina, como pai e mãe. O modelo são os pais. Pai e mãe. Então, assim, quando a criança chega no consultório, ela chega porque o pediatra, não foi porque a mãe ou o pai viu que ela está com sobrepeso e obesidade, foi porque o pediatra encaminhou. Né? O pediatra, olha, tem que levar para nutricionista, tem que baixar peso. Então, a minha primeira abordagem é, ou muda muda toda a família, ou a criança não vai emagrecer. Uma coisa é eu chegar para um adulto e dizer assim, olha, você daqui a 2, 3, 10 anos, você pode ter um infarto fulminante. A criança ela não vai entender isso. Né? Então, são duas situações. A gente tem um resultado positivo quando a família ela abraça essa causa e todo mundo entra em mudanças de hábitos, muda mesmo. Então, muda a alimentação, começa a fazer atividade física, todo mundo junto. E existe a outra situação, onde a família diz assim, quem tem que emagrecer é ele. Né? Então, quando a família pensa que quem tem que emagrecer é a criança, não dá certo. E, assim, a gente como profissional, né, eu fico com dó mesmo, porque daqui a 10 anos é aquela criança que eu encontro, que bate na minha porta, obeso. Né? Então, já com o pé no diabético. Eu tenho um paciente de 17 anos que, desde os 10, vão ao meu consultório. Então, desaparecem. Quando voltam, eu já tive casos de crianças de desaparecer durante 1 ano. E quando retornar com 25 quilos a mais. Então, imagine um adulto com 25 quilos a mais em 1 ano. Imagina uma criança. Então, por isso que, com os estudos, né, foi se vendo que a doença cardiovascular, na criança, ela é subclínica. Então, na criança maior, você não consegue mais mudar os hábitos. Você tem que trabalhar a criança desde o momento da amamentação, porque a gente sabe que a amamentação vai evitar também vai ajudar diminuir até na questão da obesidade. Pessoal, o papo tá maravilhoso, mas nós vamos agora ao nosso café com especialista. A Renata teve lá, não foi, Renata? Com o Guilherme Matos. Com o Guilherme Matos, a gente falou sobre exercício funcional na infância. Vamos conferir. Nosso café com especialista hoje é com o Guilherme Matos, professor de Educação Física, e vamos falar sobre atividade física na infância. Guilherme, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Renata. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês falando por esse tema bastante importante para toda a sociedade. Isso. Até porque hoje a obesidade infantil bate à nossa porta, né? Não é isso? Então, quando a gente pensa em atividade física na infância, se eu pensar aos 9, 10 anos... a gente não precisava ir a locais para fazer atividade física. A gente tinha a educação física do colégio. Né? Então, a gente brincava o dia todo. Hoje, as crianças estão mais sedentárias. Às vezes, quando eu peço para a mãe matricular o filho numa natação, num esporte, ou mesmo num exercício funcional, quando eu falo em exercício funcional, elas se assustam. Diz, mas como? Meu filho fazer exercício funcional? Isso é coisa de adulto. Existem crianças nas suas aulas de exercício funcional? Existe. A gente trabalha no público-alvo a partir de 10 anos de idade, certo?
Algumas crianças obesas, outras não, certo? Muitas mães levam só para a criança estar se movimentando, como a gente trabalha ao ar livre, certo? No campo de areia, as crianças vão mais para estar praticando atividade, certo? Sem perceber que é para cuidar da saúde, entendeu? Ela vai por uma forma de prazer para correr, pular, agachar, saltar, sem estar naquele compromisso de, eita, vou levar meu filho para estar praticando atividade física. Ele vai, mas está correndo para um lado, gastando as calorias, mas sem saber qual é aquele fundamento, né? Ou seja, na verdade, a gente fazia exercício funcional quando era pequeno, né? Então, assim, correr, parar, pular numa piscina, sair correndo. Então, é mais ou menos isso que você faz no funcional? São brincadeiras? Isso. O treinamento funcional é tipo uma brincadeira, só que planejado, né? Os movimentos que a gente utilizava antigamente, como era pular, correr, agachar, só que de uma forma mais dinâmica. É uma atividade bem mais dinâmica para pessoas, tanto para criança quanto para adulto. De uma maneira lúdica, certo? Uma atividade física de maneira lúdica, onde você vai ter bastante prazer de estar fazendo aquela atividade física. Não é uma coisa muito repetitiva, nem monótona. É uma coisa bastante dinâmica. Guilherme, hoje como está a procura dos pais para o exercício funcional? Então, hoje os pais estão procurando muito o treinamento funcional, como é uma atividade bastante dinâmica. Então, está procurando muito para os seus filhos, porque hoje a gente sabe que as redes sociais, o mundo da tecnologia está aí. Então, as crianças estão ficando muito sedentário, então, ficando muito tempo em frente à televisão. Isso aí, ficando muito tempo na televisão, é sinal de quê? Vai comer bastante, sempre está comendo essa questão de bolacha recheada, de salgadinho. Então, as mães estão procurando uma brincadeira, praticamente uma atividade física de forma lúdica, que aí é onde entra o treinamento funcional. Até para a questão do gasto calórico mesmo, né? Ficar muito tempo diante da televisão vai fazer com que a criança gaste menos caloria, gastando menos caloria, vence o excesso de peso. Guilherme, queria te agradecer por ter aceito tomar esse café com a gente hoje aqui e conversar um pouquinho sobre treinamento para criança. Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade, certo? Estou à disposição de vocês para debater sobre qualquer assunto relacionado à atividade física. Muito obrigado a todos. Agradeço a vocês da TV UPS. Então, esse foi o nosso Café com Especialista, com o educador físico Guilherme Matos. E ficamos por aqui. Até um próximo Café com Especialista. Então, foi um papo maravilhoso com o Guilherme Matos. Exercício funcional, realmente está agradando crianças. Na verdade, está indo, como ele falou, vai toda a família, né? Então, vai a mãe, então deixa a criança para ficar brincando. Termina sendo uma atividade física mais lúdica, né? Quando a gente manda a criança para fazer atividade física, meio que ela vai mais forçada. Então, a atividade física funcional, ela meio que imita o que a gente brincava quando era criança, né? Essa história de correr, parar, subir em algum obstáculo. Então, ela meio que vai voltando às brincadeiras infantis na atividade física. Isso né? mesmo, Fica Renata. Mais divertido. Isso mesmo. E a gente sabe hoje que é uma dificuldade muito grande das crianças poderem se inserirem. E o funcional, acho que é algo que pode trazer esse atrativo, esse algo a mais para essas crianças. Isso, nesse sentido, gente, a Sociedade Brasileira de Pediatria lança agora em julho umas orientações com relação às atividades físicas na criança. Houve uma reunião em março com um especialista que veio de fora para falar justamente sobre esse tema, e vai ser lançada essa cartilha onde vai poder orientar os pediatras, né, as famílias, com relação à idade adequada para iniciar uma atividade, para iniciar uma luta que a criança queira fazer, qual a idade adequada, qual a intensidade desse exercício, a partir de qual momento você pode progredir. Então, é interessante que essas famílias sejam orientadas. Maravilha, porque Isso é muito bom. porque vai tanto direcionar famílias como nós profissionais, Com né? certeza. Que às vezes a gente se depara com algumas situações de dizer o que indicar de atividade física, né? Isso, muito bom. Adriana, vamos agora por nossos comerciais e no próximo bloco teremos, né, Renata, o nosso momento culinário.
Isso, com o chefe Ricardo Ferro, que vai nos ensinar a fazer um hambúrguer caseiro. Até daqui a pouco. Retornamos com o nosso Saúde e Bem-Estar e agora no momento culinário com o chefe Ricardo Ferro, que é meu amigo querido, Pois né, Ricardo? Com certeza. Veio nos ensinar a fazer um hambúrguer. Hoje foi o dia especial, né, que fazer um hambúrguer leve, né? Que a gente saia do hambúrguer tradicional, aquele hambúrguer gorduroso, e venha para aquele saudável, aquele que a gente possa comer todos os dias e não engordar. E saboroso, não é, Ricardo? A gente pensa que a comida, por ser saudável, ela não tem cor, ela não tem sabor. Não, de forma alguma, com certeza. Nós conseguimos agregar valores à comida saudável e aí é que está o segredo. É em você colocar especiarias, é você colocar um toque especial em cada receita para que isso se torne saboroso e que toda a família... Apetitoso, né? Isso. Que na verdade, Ricardo, a gente estudou antes desse hambúrguer, antes de trazê-lo para cá, a gente mudou uma receita tradicional. Isso, na verdade você me pediu que eu trouxesse um hambúrguer leve, né? Isso, um hambúrguer para as crianças que tivessem problemas cardíacos, sobrepeso, né? Isso, obesidade. Não só para aquelas que têm problema cardíaco, mas aquelas que têm sobrepeso, obesidade, ou mesmo aquela que quer ter uma alimentação saudável. Justamente. A gente trouxe pensando nas crianças, mas na verdade é para adultos. Isso, né? isso. Também. Porque é o seguinte, muitas vezes a gente não tem um fornecedor de um hambúrguer saudável, né? Então a gente pode produzir nosso hambúrguer na nossa casa, a gente pode, junto com a família, além de produzir, ser uma forma lúdica de unir a família. Isso, colocar a criança para ajudar. Isso, colocar a criança para ajudar e agregar saúde para a família. Então, Ricardo, o que é que leva a esse hambúrguer? Pois é, a carne moída patinho, né, que é uma carne magra, né, e não só tem a patinho, como também tem outras carnes. Tem os colchão duro, colchão mole, né? Que dá pra gente que utilizar. dá para utilizar. E o segredo é você, né, ter o cuidado na hora de processar, não comprar a carne já moída. Você vai lá e pede para o açougueiro moer para você. Escolhe o seu pedaço e manda Isso. moer, certo? Ok. E aí depois nós temos a soja de proteína. Proteína de soja, aqui a proteína de soja texturizada. Isso. Aqui você tá com ela está desidratada. seca, não é? Seca, Você não isso. hidratou. Não hidratei. Tá. Aí nós temos as duas claras de ovos, Tá. esse que é que faz a liga para o hambúrguer. Certo. Isso, aí tem aveia. O farelo de aveia. Farelo de aveia, isso, Aham. para agregar mais nutriente ainda. Para enriquecê-lo com fibras, Isso, né? com certeza. Tá. E nós temos o orégano, que é o que vai dar o sabor, que vai dar a vida a esse hambúrguer, né? Certo. São esses os ingredientes, né? Certo. E aí, por final, a gente coloca um pouquinho ou de sal rosa, porque é um sal mais mais Tem leve. menos teor de Isso, tem menos teor de sódio, muito mais nutrientes, mais certo. nutrientes. E a gente também pode colocar outras ervas, se você quiser também, para ficar... Um pouco de pimenta do reino, só um pouquinho, porque para não ficar muito apimentado Isso. por causa de criança. Utilizar né? a pimenta do reino, se a família gosta muito de cominho, coloca cominho, porque a gente já não vai fazer a receita para a criança, mas vamos fazer a receita para a família. Para toda a família. Isso, com certeza. Ok, Vamos então lá? vamos lá. Aqui tem um bowl, né? Certo. Que você possa manuseá-lo, certo? Tá. Aqui nós vamos colocar a carne moída. Certo. É bom que a gente abra ela, certo? Faça Para uma misturar abertura, bem. isso, para espalhar bem. E aqui tem a proteína de soja. Nós temos duas opções. Uma você utilizar ela desidratada e outra hidratada. Eu fiz desidratada e teve uma garantia, um sucesso maravilhoso, porque ela desidratada, colocando a desidratada, ela deu crocância ao hambúrguer. Aí fica genial, sinceramente. Não tem como, E aí não vai, tem vai como... depender do paladar da criança e da família, Isso, né? se você quer um hambúrguer mais crocante, você bota desidratado. Se você quer um hambúrguer mais suave, mais leve, molhadinho, hidrata a soja, coloca ela com água quente. E é bom a gente deixar claro que se você hidrata bem a soja, todo o pacotinho de soja, ela vem dizendo como faz para hidratar, né? Então, se hidrata bem a soja ela é como uma esponja. Então, ela vai absorver qualquer sabor. Então, neste momento aqui, se fosse a hidratada, a gente ia ter que
juntar bem, homogeneizar bem essa carne com essa soja, para ela pegar o sabor da carne, né? Isso, justamente. Ok. E como também a carne também ela já vem com a quantidade de água, né? A gente vai usar a clara de ovo que tem a quantidade de água e que isso tudo vai favorecer para que seja um sucesso isso. o hambúrguer caseiro, né? Lógico. Que as pessoas façam em casa, é isso aí. Lógico. Vamos na clara de ovo, certo? O farelo de aveia. Você está isso. utilizando quanto de farelo de aveia aí? 2 colheres. 2 colheres. 2 colheres essencial, certo? Tá. Aí aqui o orégano vai a gosto. Porque tem pessoas que gostam muito de orégano e tem aquela pessoa que não gosta tanto, que acha muito forte. Então não coloca orégano, é opcional. Nessa receita vai orégano. Certo. Mas é opcional. Ok. Né? E aqui vem o sal rosa, certo? Já tem pimenta aí, não é? Isso. E a Ele já vem junto com a pimenta. Isso, e a pimenta do rei. Tá. E aí, né, nós vamos fazer o processo de emulsão, né? Você pegar os ingredientes e juntar todos, para que dessa forma você consiga ter Deixar tudo bem misturado. um padrão só, um sabor. Certo. E vamos contar um segredo, que antes da gente começar aqui, não é, Ricardo? Sim. Nos bastidores, a gente já provou o hambúrguer e foi um sucesso. A gente tem que sempre mandar o pessoal parar de comer, senão não sobra receita pra gente provar no final. Isso. Mas o hambúrguer realmente ele fica suave, ele não fica com aquele sabor, né, de gordura. A gente vai botar os nossos convidados, não é? Doutor Jean, doutora Adriana, para cardiologista aprovou, viu? A receita para criançada, para tirar a criançada do celular e do computador. E trazer para junto cozinha, da família, para, né, ter ajudar a fazer. ter criatividade, vai mexer com vários setores da vida da criança. Eu sempre coloco, eu fiz uma viagem uma vez e trouxe um kitzinho, um mini chef para os meus filhos. Então a gente vai para a cozinha e até essa etapa, lógico que não é botar a criança para mexer com fogo, né? Mas até essa etapa, eles gostam de manipular. E é de saber que ele participou do processo de confecção, de construção da comida, do lanchinho dele. Isso é importante, porque a criança, ela tem uma linguagem diferente da nossa. Ela aprende pelo que ela vive. Né? Então, isso daí você tá dando vários ensinamentos para ela. É muito legal. Levar legal. Pra escola, dizer pro coleguinha que foi ela que fez. Isso. Tá trabalhando, inclusive, autoconfiança, criatividade, né? Gosto, né? Sabores. Você aumenta a relação familiar, né? Aproximando os pais, os filhos. Isso é muito justamente, esse é o objetivo. De vez de você ir pra rua comprar um hambúrguer, você produz dentro da sua casa, com a sua família, olha aí. Saudável, né? Monta uma mesa, junta todo mundo, cada um faz uma coisa e fica uma maravilha. Fica. Ricardo, aqui você tá misturando. Aí aqui já está o processo definitivo, né, da mistura do hambúrguer, não é isso? A partir daí você vai moldar? E aí já vamos moldar. Então, eu trouxe recursos que a gente pode, que tem em toda a casa, né? Um recipientezinho né, um recipiente de plástico, ou um recipiente de inox pequenininho. Uma xícara de café. Né? Tudo isso traz um formato de um hambúrguer. E a textura você vai criar de acordo com a sua vontade. Se você quer um hambúrguer mais grosso, mais fino, certo? Isso. Aí aqui vai para o processo de montagem do hambúrguer. Olha, tem a forma também de você colocar ele adentro. É porque eu já tava pensando de outra forma, tá, Ricardo? Certo. Eu tava pensando que você ia colocar, amassar ele todo e depois ia só cortar. Pode ser feito assim também? Pode. Você tá moldando ele já dentro de um... Você molda dentro de algum... Porque quando eu penso numa xícara, né? Eu penso só pra cortar como se fosse biscoito. Como se fosse biscoito. Certo. No caso, a gente pode abrir também. Isso, abriria e depois ia só cortar. Isso. Aí, nesse caso, a gente fez dessa forma e aqui a gente, com o toque. Isso, com o toque você solta e sai o hambúrguer. Um prato, por favor. Deixa eu pegar um outro aqui. Esse daí, pode ser esse aqui. Isso, obrigado. Aí aqui a gente solta. Já fica no formato, né? Do hambúrguer. Do hambúrguer. E aí também, para não ter essa pressão toda, você pode utilizar um pouquinho de azeite, que é uma gordura saudável, né? Só um pouquinho, só para ele não
E só precisa passar até Só- uma vez só, né? Só para Só lubrificar lubrificar mesmo o recipiente. Só precisa passar uma vez. Isso. E Depois aí fica mais fácil. ele vai ficar mais fácil para soltar, certo? Isso, aí só molda. Ó, aqui, tá bom? Muito bem. E Ricardo, aqui também tem a outra possibilidade, como você falou, né? De que, no caso, a gente espalha, não é isso? isso, deixa ele bem espalhadinho, dependendo da espessura que deseja. Isso. E só corta. E pode vir com o recipiente, E cortar. né? Isso. E cortar. Só que ele não vai ter uma beleza, uma estética tão boa quanto essa outra. É porque aqui na casa são duas estéticas, né? Essa estética aqui, ela fica com a apresentação do hambúrguer profissional, né? O Isso. industrial. Isso. E aquele outro fica com aquela estética do hambúrguer caseiro. Mais caseiro. Tá. Ricardo, depois daqui você. Olha, sabe como foi que eu já comi um hambúrguer? Feito na churrasqueira. Ó, pois Né? é. Então a forma de você fazer é na churrasqueira ou aqui que você vai assar. Justamente. Você vai assar, certo? Justamente. Não há necessidade de fazer um hambúrguer toda vez ser frito no óleo. Por quê? Né? Se hoje a gente já tem um recurso, que é que você falou, pode ser a churrasqueira, que pode ser no forno. Você coloca esses hambúrgueres no forno, fica uma delícia. Fica. Né? E não precisa de gordura nenhuma, não é isso? É. E consequentemente, traz um bem grande para a família. Porque Não, hoje em com dia todo certeza. mundo está recorrendo, as famílias estão recorrendo a produtos com menos caloria, gordura. com menos gordura. Tá, Ricardo. Então, modelou o hambúrguer, você colocou na assadeira, levou pro forno. Isso. Não foi isso? Então, já trouxe um pronto pra gente. Temos aqui no forno, tá aí. Muito bem. Prontinho pra gente, ó. Maravilha. Deixa eu só Só lhe ajudar a botar tirar essas aqui coisas também. aqui. Isso. Tá, que já tem um Papo. pronto. Isso, com certeza. O aspecto ficou legal, né? Ele fica num aspecto legal, né? E você fez um molhinho. Isso. Tá, como é que foi esse molhinho? Porque hambúrguer sem molho, Não não é? combina. Não, tem que ter um molhinho. A questão dessa questão desse hambúrguer caseiro, a gente pode trabalhar também com molho de tomate, que você pode fazer Certo. tradicional em casa e colocar em cima do hambúrguer, fica perfeito. Tá. E aí eu trouxe um, que no caso, agregando queijo, que é o queijo ricota, né, que é um queijo maravilhoso, Certo. com o espinafre, né? E aí eu produzi esse molho. Aqui tá. Né? Como é que você preparou o espinafre primeiro? Isso. O que a gente faz? A gente pega a folha dele, coloca em água quente e aí deixa dar um tempo e depois dá um choque térmico com água gelada. Para quê? Para que não perca os nutrientes do espinafre. É o que a gente fala de braqueamento. Braqueamento. Então, deixa mais ou menos uns 3 minutos, 2, 3 minutos, dê uma murchadinha e aí choque térmico para ela não continuar cozinhando, na verdade, a folha. E aí tira essa folha e faz o que com ela? Isso, pouco tempo. E aí vai pro liquidificador. A folha junto com o creme de ricota. Com creme de ricota. E aí Então, dá que a um- gente, aquele cremezinho de ricota que a gente Isso. encontra no supermercado. Dá um sabor maravilhoso, né? E também a visibilidade, né? Porque também nós trabalhamos com as cores, né? A criança, ela precisa, né, de algo que chama atenção. Que chame a atenção. A criança, ela necessita de algo suculento, algo que mergulhe, né? Para a imaginação dela. Isso. Então, aí nós fizemos, tô aqui com o molho pronto. molho. Certo? Que é um molho de ricota com espinafre. Aqui você só... Deixa eu só mostrar. Esse aqui você só passou no liquidificador. Só processei no liquidificador, não coloquei mais nada. Tá. Não precisa. Certo. Ricardo, você vai me dar uma licencinha, mas eu vou dar uma provada nesse molho, tá? Pra ver como é que ele ficou. A textura tá legal. Espero que você goste, porque É? se a nutricionista não gostar, Aí acabou. eu vou ficar acabou. triste. Não- A textura tá bem legal. Tá legal? Tá. Você usou o creme de ricota, então o creme de ricota ele dá uma suavizada mais no sabor do espinafre. Espinafre, isso né? com certeza. É melhor o creme de ricota do que a própria ricota, porque a ricota
ela é mais seca, né? Você só usou os 2 ingredientes, não utilizou uma noz moscada. Nada, Mas nada, a gente acho que a gente poderia também utilizar uma noz moscada. Ficou Poderia muito colocar bom. castanha, com Isso. Então vamos lá, vamos montar esse prato agora. Vai montar? Posso montar? Pode montar. Ok. Vamos aqui Pão. o pão, não é isso? Tá. Cortar ele no meio. Tudo bem. Certo. E aí, de início a gente coloca O o hambúrguer. hambúrguer, né? Você vai Logo colocar o após, molho em cima, o molhinho. isso. Até Aí, para ficar mais bonito. Observe que o cuidado de colocar esse molho, porque esse molho Não fique também molhando muito o pão, né? isso. A gente pode até chamar do hambúrguer do Hulk, né, Adriana? Né? A gente se Seria especializa em ótimo desenhos pras animados, crianças. né? Mas eles têm que colocar os Tem que dar nomes. Tem que dar criar. nomes. então Então os eu tenho. personagens. Vou chamar de Lanterna Verde. Eu tenho Ótimo, o mais atual. Eu tenho o biscoitinho do sítio do Pica-Pau Amarelo. E agora a gente tem o Isso. hambúrguer do Popeye. O hambúrguer do Popeye, o hambúrguer do Hulk. Mas você Então, vai estar falando na linguagem da criança, né? Dele. Então vai trazer ele pra pra perto. junto. não dá do pra seu chegar pra uma criança e dizer universo. assim, olha, esse hambúrguer é saudável, vai ter que comer, né? Então tem que dar o nome. Com certeza. Tem que dar o nome. Vamos lá. E aí a gente coloca as saladas que são mais utilizadas, que é o alface, né, e o tomate. Isso. Aí vamos colocar e logo após Bota o pão, ficha. certo? Agora- E aí a gente pode brincar com a decoração, certo? Aham. Para que isso torne uma forma também que faça parte da brincadeira. Você quer um papelzinho Um papel, aí? por favor. Para que a gente Pra que seja lúdico, né, pra criança. Isso, para que tenha continuidade, não Deixa só... eu ajudar. Não só a gente faça o hambúrguer gostoso e lúdico, mas também que o prato tenha uma decoração, tenha uma criatividade do pai e da mãe para que fique mais atraente. Aqui, Ricardo. Cozinha assim, toda hora lavando a mão. Tem que né? lavar. Né? Aqui nós temos o prato. O que, é que a gente pode pegar? A gente pode pegar uma canela, certo? Que ela não vai modificar nada. No sabor. E aí, ó, isso. Fazer com que Que isso também vai Cria. depender da criança. Eu tenho um filho que adora canela e tenho outro Pronto, que não gosta. que não gosta. né? Mas aí vai chamar bastante atenção da criança, né? E aí nós colocamos o hambúrguer no meio, certo? E está feito. Da outra cara, não é? Vamos cortar agora e vamos experimentar. Ficou bom, não foi? Não Espero ficou que vocês lindo? gostem. É, fica bonito. Vamos cortar, Ricardo, pra gente experimentar agora ele assim, todo montadinho, porque a gente tinha experimentado ele sem um molho, né? Vamos experimentar agora com Vamos ver molho. se vai dar certo. Não é? Você corta pra gente? Corta, agradeço. E ficou alto, hein? Deu altura, bastante. Deu. Corta, deixa de ladinho só pra a câmera pegar como é que ele fica montadinho, como é que ele fica por dentro. Isso. Ok. Tudo bem. Olha aí que bonito. Um hambúrguer leve, saudável, O lanchinho de domingo, de sábado, não é? com bastante sabor, Muito legal. Isso. criatividade e que não tem zero de gordura. Isso eu posso garantir. Há uma diminuição considerável com relação aos outros Na hambúrgueres na questão quantidade de Da gordura. questão de gordura. Né? Então, Isso. Então, esse hambúrguer tem esse diferencial, né? Que a gente possa fazer em casa, né? E trazer para toda a família. Muito bem. Vamos provar? Agora eu quero que você corte mais um pedacinho, porque tá grande. Não tá? Tá grande pra gente. Corta só mais um pedacinho, Ricardo. A gente falou muito na família, mas eu tô Sim. pensando que eu vou chamar uns
3 ou 4 amigos para fazer a festa Para lá fazer, em casa, né? Não? Como eu te falei, a gente As mães vão me agradecer, não né? é? Eu já me convidaram, vem aqui pra cá, a gente vai fazer hoje hambúrguer na churrasqueira. Então, o bom, tem coisa melhor do que você reunir os amigos ao redor da cozinha? Eu adoro, né? Essa hora aqui na cozinha eu gosto muito, né? Porque a gente tá fazendo 2 prazeres. O primeiro que é comer e o segundo de estar junto com os amigos. Além de um hambúrguer leve, a gente também pode criar um suco. A gente não pode, né, fazer um suco diferenciado, coloca um ingrediente diferente para que todo mundo possa, né? Pronto, aqui. Se divertir. A gente vai encerrar o programa, todo mundo degustando. Pode dar esse para o Jean. E antes de encerrar, Pode falar, vamos então. provar juntos só algo também que é muito importante, né, Adriana? Você vai fazer uma consideração que tem um projeto, né, que eles estão fazendo, que é fantástico também na área da educação. Sim, né? que é o Coração de Estudante, não é isso? Fala pra gente. Então, o projeto Coração de Estudante é um projeto de extensão que a gente faz com os nossos alunos que acompanham a Liga Cardiovascular. E eles têm aulas com a gente de 15 em 15 dias. São estudantes da UFAL, das faculdades de medicina daqui de lá de Maceió. E a gente leva essas crianças para um trabalho nos municípios, nos interiores, onde a gente vai fazer uma avaliação, uma triagem das crianças, das escolas, para a gente conseguir pescar aquelas patologias mais grosseiras que as crianças realmente vão precisar de apoio. E o foco do projeto é levar saúde para os municípios. Falar para as famílias que existe doença no coração, porque muitos nem imaginam que uma criança pode ter problema no coração, né? E a gente leva também o Dr. Cláudio Soriano, que faz parte do projeto com a gente, né? Dá um apoio muito grande, e ele ensina para as mães primeiros socorros, né? O que fazer diante de um engasgo, né? Diante de uma criança que convulsiona. Então, ele leva essa mensagem para as mães, a gente olha as crianças, orienta as mães, e aquelas crianças que a gente consegue flagrar um sopro ou alguma queixa a mais, uma criança desnutrida que pode ter uma cardiopatia associada, a gente encaminha já esse paciente para a Casa do Coraçãozinho e já vai ter o acompanhamento, um exame físico ideal, né, no consultório, e o que ele precisar, a gente vai conseguir dar seguimento para esse paciente. Que a maravilha, gente já foi, que maravilha. A gente já foi em algumas cidades e é um sucesso. A gente teve a última foi em Coruripe, atendemos umas 800, 900 crianças. Pois é. Muito bom. Ou muito seja, legal. né? São aquelas aquela história do prevenir ou nem prevenir desse caso, até diminuir o retardamento desse diagnóstico, Isso, né? Ir a isso campo aí. para fazer essa busca ativa dessas Isso. crianças que até então as famílias ainda não perceberam. Isso. né? E é bom porque a gente vê que o projeto da cardiologia está sim se expandindo e chegou para ficar e vai cuidar das nossas Que bom, crianças. que bom. Que bom, Adriana, que bom mesmo, né? Adriana, olha, a gente queria te agradecer, tá? Eu sei que é um esforço para você estar vindo aqui um dia de sábado, né? Tá aqui com a gente, mas de coração, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. E como a gente falou, há 2 anos a gente não tinha um trabalho como esse, e agora a gente sabe que as nossas crianças estão sendo bem assistidas, tá? Obrigada Isso é muito também. Fico muito Agradecemos feliz de coração a presença. de vocês estarem levando saúde também para as pessoas, né? Porque a informação através dos meios de comunicação é fundamental, é como a gente pode chegar junto das famílias também. Ótimo, Parabéns. obrigada. Obrigada. E E parabéns, hein? Vou provar Não é, aqui. Ricardo? O hambúrguer
Tá maravilhoso. Realmente o molho ficou um casamento perfeito aí entre esse hambúrguer e o molho. Imagino que vai entrar no cardápio do Catolé, tá? Eu quero comer esse bolinho de carne, de repente esse hambúrguer lá no Catolé. E queria te agradecer também por você ter vindo aqui por a gente. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. E estamos no final de mais um Saúde e Bem-Estar. Aguardo vocês no próximo programa. Tchau.